O que é pensão por morte? É um benefício devido aos familiares que eram dependentes do trabalhador falecido. É considerado dependente aquela pessoa que dependia economicamente do falecido, ou seja, esposa, companheiro, filhos e outros. A pensão por morte visa substituir a renda que o trabalhador tinha para o sustento de sua família. Somente pode deixar pensão por morte o trabalhador que possuía vínculo com o INSS. Também deixa pensão por morte para seus dependentes o trabalhador que estava encostado recebendo algum tipo de benefício, exemplo, auxílio-doença. Após a morte do trabalhador, os seus dependentes deverão procurar o INSS para solicitar o benefício da pensão por morte. Para ter direito, é necessário comprovar a morte do trabalhador através da certidão de óbito, comprovar que o trabalhador era contribuinte da Previdência Social, como trabalhador rural com seus blocos, ou trabalhador urbano com carteira assinada, comprovar que possuía um vínculo com o trabalhador falecido, se for viúva, certidão de casamento, se for filho, certidão de nascimento. Para ter direito, devemos analisar primeiro se o trabalhador falecido tinha ou não qualidade segurada. Importante que o trabalhador esteja contribuindo com o INSS, ou seja, que esteja configurado como segurado. É o nome que designa que estava afiliado ao INSS. Um exemplo, trabalhador rural precisa provar, através das notas de produtor rural, que exercia atividade rural. O empregado urbano, através da carteira de trabalho. E o contribuinte individual, através dos carnês pagos perante o INSS. Pois, se o trabalhador ficar longo tempo sem contribuir com o INSS, perde a qualidade segurada. Nesse caso, seus dependentes não terão direito. Mas se o trabalhador ficar desempregado ou deixar de contribuir, exemplo, trabalhador rural não tirar notas do bloco de produtor rural, ainda tem alguns meses de bônus, chamado período de graça, mas se passar longo período, deixa de ser segurado e seus dependentes não terão direito se caso vier a falecer. A pensão por morte não exige número mínimo de meses de contribuição. Basta ter apenas uma que dará direito aos seus dependentes. Mas se tratar de esposa ou companheira, é necessário um mínimo de 18 contribuições, que são os requisitos básicos, iremos explicar mais à frente. Quem tem direito à pensão por morte? Os dependentes do trabalhador segurado que falecer, ou aposentado ou não, na seguinte ordem. Primeira classe, cônjuge, companheiro ou companheira, filho desde que menor de 21 anos e não emancipado, filho maior de 21 anos que tenha deficiência intelectual, mental ou diversa grave. Nesses casos, não é necessário comprovar a dependência financeira. Segunda classe, os pais da pessoa falecida. Nesse caso, é necessário comprovar a dependência financeira. Terceira classe, irmão menor de 21 anos que não seja emancipado. Irmão maior de 21 anos que possui deficiência física grave ou intelectual ou mental. Nesse caso, é necessário comprovar a dependência financeira. A existência de dependente de uma classe exclui o direito às prestações aos dependentes da classe seguinte. Existem 3 classes que, se houver dependentes da primeira classe, ou seja, filhos, esposa, companheira, já exclui possíveis dependentes da outra classe, a quais não terão direito, como no caso pais e irmãos. Um exemplo. Se tiver filhos, não poderá o pai ou a mãe, ou mesmo dependentes, ter o direito ao benefício. Um exemplo, faleceu José, deixou a esposa e um filho menor.
a viúva receberá 50% e o filho os outros 50%. Qual o valor da pensão por morte? Conforme a Constituição Federal, artigo 202, parágrafo 2º, a garantia da pensão por morte nunca será inferior a um salário mínimo. Entretanto, se a pensão for dividida entre os dependentes, pode ser sim inferior a um salário mínimo rateado para cada um. Entre a viúva e os filhos, a cota pode sim ser inferior. O valor do benefício da pensão por morte, quando o falecimento ocorrer até o dia 12 de novembro de 2019, data da entrada em vigor da reforma da Previdência, primeiramente temos que verificar a data do óbito, pois a lei que vale é a lei da data do óbito do trabalhador. Se o falecimento foi antes da reforma da Previdência, o valor da pensão por morte corresponde a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou se fosse trabalhador, o valor que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do óbito. Para fazer esse cálculo, primeiro devemos ver o período base de cálculo, que corresponde 100% das contribuições desde a competência de julho de 1994 até a data do óbito. Segundo, a renda inicial, a alíquota dessa aposentadoria diminuiu de 100% para 60%, mais 2% a cada ano para trabalhador, no caso 20 anos homem e 15 anos mulher. Se o falecido não estava aposentado, o valor da pensão por morte será o valor que ele teria direito se fosse aposentado por invalidez, hoje chamado, após a reforma, de incapacidade permanente, na data do óbito. A lei estabeleceu que a pensão por morte para ex-cônjuge ou companheiro ou companheira tem período variável, dependendo da faixa etária do beneficiário ou da beneficiária, do número de contribuições realizadas pelo falecido perante o INSS e o período de duração do casamento ou da união estável. A duração do benefício da pensão por morte pode variar conforme a quantidade de contribuições do falecido. Se o falecido não possuir 18 contribuições mensais com o INSS, o cônjuge ou companheira terá direito somente a 4 meses de pensão por morte a contar do óbito. Se o casamento ou união estável se iniciou em menos de 2 anos antes do falecimento do segurado, o cônjuge ou companheira terá direito somente a 4 meses de pensão por morte a contar do óbito. E nos casos do ex-cônjuge ou companheiro ou companheira ser inválido ou deficiente, o benefício nessa situação é devido enquanto durar a deficiência ou a invalidez. Desta forma, para que o cônjuge ou ex-companheiro receba pensão vitalícia, ou seja, até o final de sua vida, são necessários 3 requisitos: que o falecido tenha realizado ao menos 18 contribuições para a Previdência Social, que na época do óbito o cônjuge, o companheiro, estivesse casado ou juntos há mais de 2 anos com o falecido, que a pessoa beneficiária da pensão tenha ao menos 45 anos de idade na data do óbito. A partir do ano de 2021, novos critérios etários dos beneficiários para a pensão por morte. Mesmo que os 2 primeiros requisitos tenham sido preenchidos, o beneficiário ou beneficiária deverá ter no mínimo 45 anos. Se não tiver essa idade, irá receber a pensão por morte por apenas um período determinado. Se o beneficiário
tiver menos de 22 anos, irá receber o benefício por apenas 3 anos. Se o beneficiário tiver entre 22 anos e 27 anos de idade, irá receber o benefício de pensão por morte pelo período de 6 anos. Se o beneficiário tiver entre 28 anos e 30 anos, irá receber o benefício de pensão por morte por um período de 10 anos. Se o beneficiário tiver a idade entre 31 anos e 41 anos de idade, irá receber o benefício no período de 15 anos. Se o beneficiário tiver a idade entre 42 e 44 anos de idade, irá receber o benefício pelo período de 20 anos. E acima de 45 anos, irá receber a pensão por morte pelo resto da vida, seria pelo período vitalício. Como funciona a regra da pensão por morte após a reforma da Previdência? O beneficiário terá direito a receber 50% mais 10% para cada dependente. Então, o valor da pensão por morte para o cônjuge ou ex-companheira será equivalente a uma cota familiar de 60% do benefício para o caso de um dependente. Se for 2 dependentes, será 70%, 3 dependentes 80%, até o montante de 5 dependentes, que irá atingir 100% do valor do benefício.